Abra sua Bíblia comigo, lá no livro de Provérbios, capítulo 31. Provérbios, capítulo 31, versículo 10 ao versículo 31. Preste atenção, querido. Hoje é dia das mães, e eu quero parabenizar a todas as mamães, mas a minha palavra não é só para a mamãe. A minha palavra é para você, mulher solteira. A minha palavra é para você, mulher casada e que é mãe. E a minha palavra é para você, homem solteiro. Sabe por quê? Ou casado? Porque a palavra de Deus, quando ministra ao coração de todos nós que aqui estamos, o poder dela é eficaz e serve tanto para o homem quanto para a mulher. Às vezes a gente vem num culto desse, onde nós celebramos o Dia das Mães, e alguém pensa assim, poxa vida, então a palavra vai ser só para a mamãe? Não, é para você também. E os princípios que estão aqui, eles podem fazer uma grande diferença na sua vida. Eu quero falar hoje, e é o tema da minha palavra, é sobre a mulher virtuosa. Como é que você pode viver a sua vida trazendo uma mente sadia, tanto no aspecto mental como emocional? Porque hoje nós estamos vivendo um grande problema, um problema onde as pessoas estão adoecendo mental e emocionalmente. E como é que uma mulher pode ser uma mulher sábia? E à medida que os anos passam, você pode ir envelhecendo mental e emocionalmente de maneira sábia e equilibrada. É sobre isso que eu quero falar nessa noite, sobre essa mulher sábia, que consegue viver a sua vida e à medida que a vive vai envelhecendo mental e emocionalmente saudável. Que é um grande desafio que nós estamos vivenciando hoje. O que nós estamos encontrando, você mulher que está aqui, e homem também, o que nós estamos encontrando de gente doente na mente e nas emoções, não é brincadeira. Essa semana, 4 pessoas da nossa cidade se suicidaram. Ontem, um pulou desse hotel, no meio da avenida. O que é isso? O que é que está acontecendo? Você olha para essas pessoas e aparentemente elas possuem uma boa saúde. Do ponto de vista natural, elas eram pessoas que tinham condições de reagir. Mas quando nós não conhecemos a palavra de Deus, quando nós não conhecemos os valores e princípios da palavra de Cristo, aí, querido, a mente e as emoções, elas adoecem e a pessoa perde o equilíbrio, a razão e o norte da sua vida. Então preste atenção, porque essa palavra vai muito além do que é o Dia das Mães de hoje. Esse Dia das Mães, ele foi criado, você sabe, ou talvez você não saiba, eu mandei para algumas pessoas aí, esse Dia das Mães foi criado por uma mulher metodista nos Estados Unidos. Foi uma metodista que criou esse dia. E ela trabalhou para homenagear a sua mãe e todas as mães do mundo. E a campanha que ela fez nos Estados Unidos, naquela época, ganhou o mundo e hoje é uma data celebrada mundialmente. Mas vamos ao texto da palavra de Deus, Provérbios capítulo 31. Verso 10 ao 21, veja o que a Bíblia diz. Mulher virtuosa, quem a achará? Olha aqui para mim. Mulher virtuosa, quem a achará? Um rei está fazendo essa pergunta. Eu achei. Inveja não é pecado nesse sentido, tá certo? E se você não falasse, ia ter um problemaço, hein? Em casa o negócio ia complicar, viu, meu irmão? Eu achei, muitos de vocês também encontraram. Mulher virtuosa, quem a achará?
Olha só, continuando. O seu valor muito excede o de finas joias. O coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. Busca lã e linho e de bom grado trabalha com as mãos. É como um navio mercante, de longe traz o seu pão. É ainda noite e ela já se levanta e dá mantimento à sua casa e a tarefa às suas servas. Examina uma propriedade, adquire-a, planta uma vinha com as rendas do seu trabalho, cinge os lombos de força e fortalece os braços. Ela percebe que o seu ganho é bom, a sua lâmpada não se apaga de noite, estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca, abre a mão ao aflito e ainda a estende ao necessitado. No tocante à sua casa não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate, faz para si cobertas, veste-se de linho fino e de púrpura. Seu marido é estimado entre os juízes, quando se assenta com os anciãos da terra. Ela faz roupas de linho fino e vende-as e dá cintas aos mercadores. A força e a dignidade são os seus vestidos. E quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Fala com sabedoria e a instrução da bondade está na sua língua. Atende ao bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Levantam-se os seus filhos e lhe chamam ditosa. Seu marido a louva dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dai-lhe do fruto das suas mãos e de público a louvarão as suas obras. Amém. Graças a Deus. Vamos orar assentados? Feche os seus olhos. Pai querido, nós te agradecemos, porque o Senhor tem nos dado o privilégio de estar diante da tua palavra, de sermos ministrados por ela, de sermos, ó Deus, instruídos pelo teu Espírito Santo. E nesta noite nós te pedimos, Espírito Santo, que o Senhor possa continuar tratando com o nosso coração, tratando da nossa vida, ministrando a cada um de nós segundo a tua sabedoria e discernimento. Nós repreendemos, ó Deus, toda a ação do mal que se levanta para roubar e impedir que essa palavra alcance os nossos corações e mentes que estão aqui. E é no nome de Jesus que eu proíbo o maligno de roubar esta palavra, ou mesmo de bloquear o entendimento dela. Ó Deus, que o Senhor encontre na nossa mente e coração um espaço vantajoso para que a tua palavra seja estabelecida em nossa vida, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Preste atenção, há muita coisa nesse texto bíblico que eu poderia falar, mas o tempo me leva a ser breve hoje, e eu quero falar de poucas coisas. Esse texto ensina muitas coisas. Essa palavra de Deus que nós lemos nesse texto de Provérbios, ela é uma palavra para as mulheres de uma forma geral, não é só para aquela mulher que é mãe, aquela que é casada. Esse texto bíblico também, ele é para aquelas mulheres que estão enfrentando a realidade de serem mulheres desquitadas, de serem mulheres divorciadas, viúvas, abandonadas pelo marido, ou mesmo de serem mães solteiras. O que se diz aqui nesse texto bíblico é que as virtudes somadas à sabedoria, elas podem produzir uma mulher excepcional. É isso que a palavra de Deus está mostrando. A palavra de Deus ensina como é a vida de uma mulher sábia e como ela pode construir a sua vida pessoal e familiar de maneira melhor, e como ela pode construir a sua vida de maneira saudável, tanto a sua mente como as suas emoções, de como essa mulher, apesar dos anos passarem e da idade chegar para todos nós, ela consegue envelhecer mental e emocionalmente sadia. E como é que alguém consegue construir uma vida com tanta sabedoria e com tanto equilíbrio? A palavra de Deus diz como é que você e eu podemos construir a nossa vida com sabedoria e equilíbrio dessa forma. Veja, em primeiro lugar, a palavra de Deus diz que a mulher sábia, ela conserva a sua saúde física e mental quando ela permanece ativa. Guarde isso. Você mulher, você homem também. Você quer ser uma pessoa sábia? Você quer ter uma vida física e mental sadia? Então você precisa se manter ativo.
ativo. Como é que é a ação de uma mulher responsável na vida, de uma mulher virtuosa e sadia? Seja ela viúva, seja ela nova, seja ela idosa, abandonada, desquitada, divorciada, seja ela quem for. Como é possível ter uma vida sábia e uma vida física, mental e emocionalmente sadia? O verso 13 diz aí o seguinte: busca lã e linho, e de bom grado dá trabalha com as mãos. Preste atenção, se você quer ter uma vida física e mental sadia, se você de fato quer ser uma pessoa sábia, você precisa ter uma vida cheia de atividade que vai promover o seu relacionamento com Deus e com o próximo. A mulher de Provérbios não é preguiçosa. A Bíblia diz aqui que ela trabalha e o trabalho que ela realiza é uma coisa boa. Ela dá ocupação à sua vida, à sua mente. Ela não trabalha porque ela tem uma imposição da pobreza na sua vida. Não, é uma questão de realização pessoal. Essa mulher é ativa, ela tem iniciativa, ela trabalha com as mãos. Por quê? Porque isso traz sentido, significado e prazer para a sua vida. Essa mulher tem prazer naquilo que faz. O verso 13 diz aí que ela trabalha com as suas próprias mãos. Ela não é daquele tipo de pessoa delicada que só dá ordem aos empregados. Você pode ler esse capítulo e você vai ver que essa mulher é uma mulher próspera, que essa mulher é uma mulher que tem condições financeiras, mas apesar de ter condições financeiras, apesar de ter empregados à sua disposição, ela faz questão de colocar as mãos na massa, ela faz questão de ter uma vida ativa, produtiva, porque isso traz para ela um sentido de realização. Essa mulher, querido, ela é muito diferente da maioria das mulheres dessa nova geração que nós estamos criando na sociedade. Aonde a gente percebe, e quando eu digo a nova geração, onde a gente percebe que os filhos que a gente vai criando, por falta mesmo de orientação e sabedoria da parte dos pais, a menina já tem 13, 14 anos, não sabe lavar uma calcinha dentro de casa, não sabe fazer um arroz com feijão, depende de tudo da mãe, do pai, ela não tem nenhuma ação, e essa criatura vai crescendo, e ela não percebe que um dia ela vai querer constituir família, e que lá na frente, muito provavelmente, ela não terá condição de pagar alguém para fazer as atividades domésticas, porque tem ficado cada vez mais desafiador e mais caro esse tipo de serviço, e aí o casamento entra em crise, a família entra numa baita crise porque a criatura cresce sem nenhum tipo de atividade. Ela não quer colocar as mãos naquilo que cansa, que faz o suor descer no rosto, naquilo que desgasta o corpo. Todo mundo hoje quer trabalhar sentadinho na frente do computador, digitando, atendendo, né? Preste atenção, essa mulher é uma mulher sábia, porque a Bíblia revela que ela é diferente da maioria das mulheres. Ela não sofre da síndrome de inutilidade. O trabalho ajuda esta mulher a conservar a sua saúde física e mental. E o que a palavra do Senhor diz aqui nesse texto é que se você quiser de fato ter uma vida física e mentalmente sadia, e se você quer ser uma mulher sábia, uma pessoa sábia, você tem que ter uma atitude correta na vida. E qual é a atitude mais correta que alguém pode ter na vida? Você precisa de ter uma existência ativa. Você será uma mulher feliz, você será uma pessoa que terá uma saúde física e mental melhor, quando você de fato tiver uma vida ativa, quando você colocar as mãos para realizar alguma coisa.
Ao invés de você ficar vendo Sessão da Tarde na TV ou qualquer outro programa inútil, querido, aprenda alguma coisa que vá te trazer realização pessoal, que vai te fazer se sentir mais útil, que vai permitir que a sua vida seja uma vida ativa. A mulher de Provérbios, diz aqui esse texto, ela era uma pessoa felicíssima, porque ela estava sempre vendo uma forma de estar ativa, exercendo as suas habilidades. Hoje, parece que é pecado pegar pano de chão, limpar chão, na vida de algumas criaturas que nós encontramos por aí. Parece que é um absurdo a pessoa sair limpando todas as coisas dentro de casa. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu fui criado na roça, na fazenda. Meus avós eram pessoas, e eu já disse aqui, faço questão de repetir, eles eram pessoas muito prósperas. Na nossa casa nós tínhamos 2 pessoas para cuidar de todas as demandas da casa, para fazer tudo. E a minha avó era uma mulher desse tamanhozinho, de no máximo 1,45 m, se tivesse, pequenininha, 5 horas da manhã, apesar de ter 2 pessoas trabalhando dentro da casa para ela estava de pé, e eu acordava com ela cantando todos os santos dias. E quando você levantava e saía na porta da casa, sabe onde ela estava? Ela estava na horta, Geraldo. Lá na horta, cuidando da horta, plantando uma horta enorme. E ela tinha mais 2 empregados lá fora para fazer isso para ela. Mas ela estava lá, plantando o morango dela, plantando aqueles canteiros e cantando com sol, com chuva. Ela tinha pessoas para trabalhar dentro de casa, mas ela fazia questão de estar no fogão, cozinhando, fazendo as coisas para o meu avô e para mim e para a minha irmã, para nós que éramos ali criados com ela. E você acha que quando chegava a noite ela participava de tudo na casa, apesar de ter 2 secretárias e pessoas lá fora? Minha avó dava conta de um monte de coisa, e à noite, quando todo mundo parava de descansar, minha avó se sentava diante da televisão para ver jornal, mas ela não parava, ela era ativa. Você sabe o que ela fazia? Ela pegava aquele rolo de crochê e ia fazendo crochê enquanto assistia o jornal. Meu avô era um homem rico. Minha avó fazia cada crochê fantástico, peças caríssimas, que depois de muito tempo, às vezes levava 6 meses para construir, tão grande que era, 1 ano, ela colocava aquela peça à venda, não porque ela precisava de dinheiro, mas ela tinha uma mente ativa, uma vida ativa. Nunca vi a minha avó depressiva. Nunca me via minha avó lamentando da vida, nunca via minha avó insatisfeita com a vida, nunca via minha avó triste. Minha avó tinha uma ocupação, uma vida ativa. Deixa eu dizer uma coisa, querida, se você quer envelhecer com sabedoria, se você quer viver com sabedoria, se você quer ter uma vida física e mental, emocional sadia, tenha uma vida ativa. A mulher de Provérbios, ela é sábia, porque ela é uma pessoa ativa. Em segundo lugar, a palavra de Deus nesse texto diz que a mulher sábia, ela conserva a sua saúde física e mental quando ela aprende a ser produtiva diante de Deus. Preste atenção, uma coisa é você ter uma vida ativa, outra coisa é você ter uma vida produtiva diante de Deus. O verso 17 diz aí o seguinte: cinge os seus lombos de força e fortalece os seus braços. Ela percebe que o seu ganho é bom, a sua lâmpada não se apaga de noite. Normalmente, da mulher a gente diz que ela é um sexo frágil. Até uma música secular que fala sobre isso. Mas a palavra de Deus diz que essa feminilidade da mulher de Provérbios é forte, é operosa.
É diferente, ela não é improdutiva. O texto diz aqui que a sua lâmpada não se apaga de noite, querendo dizer com isso que essa mulher é uma mulher prudente, precavida, ela está sempre preocupada em produzir, em fazer algo de valor, ela quer ser produtiva diante de Deus. Ela tem na sua casa, por exemplo, uma Singer, ela tem uma overlock lá dentro da sua casa, ela costura, ela está ativa produzindo algo de valor para ela e para os outros. Preste atenção, um dos problemas atuais que nós estamos vivenciando hoje e que tem levado muitas mulheres à depressão é que muitas, quando chegam, por exemplo, à velhice, elas desistem de produzir, elas desistem de usar as suas habilidades para produzir algo de valor para Deus, elas simplesmente param e não fazem mais nada de útil, de valor para si mesma e nem para os outros. A mulher de Provérbios, que tem o Senhor Jesus no coração, a Bíblia diz que ela tem força e dignidade, que ela continua produzindo algo de valor para Deus e para o seu próximo. Por isso a depressão, por isso a angústia, por isso o vazio passam longe da sua habitação, passam longe da sua casa, porque ela está sempre ocupada com algo construtivo, edificante, algo que traz contentamento e satisfação para a sua vida, mesmo na velhice. Me lembro que, e volto à minha casa, me lembro que a minha avó sempre foi uma mulher muito produtiva. Minha avó é uma figura mais forte na minha vida do que a minha mãe. Minha mãe foi uma pessoa espetacular, mas a minha avó era uma figura que marcou muito a minha vida e meu avô também. E aí, quando nós nos mudamos da fazenda, quando meu avô decidiu se aposentar, aos 66 anos, se a memória não me trai, meu avô chamou os filhos e disse: agora eu paro de trabalhar. Pegou todo o seu patrimônio, as fazendas que ele tinha, e distribuiu para os filhos. Comprou uma casa bem grande na cidade, num lugar bem alto, bem isolado na cidade. Hoje tem um bairro em volta, na época tinha só pasto. E fomos morar lá. E eu saí da roça com 16 anos. Minha avó, acostumada a uma vida produtiva, chegou naquela casa. Você acha que a minha avó parou? Meu amigo, minha avó continuou produtiva. Minha avó tinha um monte de planta. Minha avó arranjou um jeito de plantar um canteiro lá no quintal, canteiro de horta. Minha avó plantou pé de figo, pé de jabuticaba, pé de laranja, pé de pêssego, num quintal pequenininho. Ela arranjou uma floresta naquele quintal. Minha avó o dia inteiro estava envolvida com plantas e com alguma produtividade, além de continuar, e já idosa, com aquela conduta, e tendo gente para trabalhar em casa, mas com aquela conduta, e continuou com o seu crochê. Minha avó nunca deixou de ser produtiva, nem na velhice. A razão de muita gente adoecer fisicamente, mentalmente, é porque muitos de nós paramos de ser produtivos para Deus. Você vive falando que quer tempo para servir a Cristo, e alguns de nós dizem assim: não, quando eu estiver de férias, quando eu estiver mais velho, quando eu aposentar. Aí o cidadão aposenta, a mulher aposenta, em vez de ser produtivo, torna-se, me perdoem a linguagem, uma múmia paralítica. Fica aquele troço estagnado. Agora tem todo o tempo, mas não consegue ser produtivo. Você quer ser uma pessoa sábia, homem, mulher, e quer envelhecer com saúde física e mental, e não quer fazer como muita gente tem feito por aí, como os desesperados que andam pulando de edifícios.
se enforcando. Tenha uma vida produtiva para a glória de Deus. Cutuque quem está do seu lado aí, ó. Olha assim, ó, dá um toquinho de leve nele aí. Seja produtivo na sua vida. Diga para a pessoa. Seja produtivo. Antes de eu finalizar, preste atenção aí, porque tem uns maridão aí que fica com a cara fechada. Pensa num ser estagnado, é esse bicho chamado homem quando aposenta. Ah, trabalhei demais, agora eu vou descansar. E fica aquela criatura esparramada no sofá diante da televisão, improdutivo. Ô infeliz, acorda, vai ser produtivo. Faça alguma coisa aí que vai ajudar a abençoar a sua casa, sua mulher, sua família. Não fique esparramado, não. A Bíblia diz que essa mulher é sábia, porque ela sempre foi alguém produtiva para Deus e para o próximo. Em terceiro lugar, a palavra de Deus diz que a mulher sábia, ela conserva a sua vida física e emocional quando ela vigia as suas palavras. Preste atenção. Serve para você também, maridão. Você quer envelhecer com sabedoria, viver com sabedoria, conservar a sua vida física e mental com saúde, vigie as suas palavras. Repita comigo: eu preciso vigiar as minhas palavras. Tome cuidado com a sua boca. Olha o que diz o verso 26. Ele diz aí: fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua. Queridos, falar com sabedoria, isso deveria ser uma virtude das pessoas à medida que elas vão envelhecendo e ganhando experiência na vida. Mas nem sempre é isso o que acontece com um grupo grande de pessoas. Não se aprende a sabedoria, querido, na novela das 6, das 7 e nem das 8. A sabedoria aprende-se com a palavra de Deus. Esse verso 26 também fala forte contra a fofoca, que normalmente polui a língua daqueles que falam aquilo que não deveriam falar e que acabam trazendo grandes problemas. A Bíblia diz que a mulher virtuosa, essa mulher que está vivendo com sabedoria, que está envelhecendo e mantendo a saúde física e mental em ordem, essa mulher, diz aqui a palavra de Deus, ela tem a instrução da bondade, do que é bom, daquilo que edifica, daquilo que é útil, daquilo que é construtivo na sua língua. Ela age e quer e fala, diz aqui o texto da palavra de Deus, com sabedoria. Então tome cuidado com a sua língua. Se você quer ser uma pessoa sábia, uma mulher sábia, um homem sábio, se você quer ter uma vida física e mental, emocionalmente sadia, tome cuidado com as suas palavras, fale com sabedoria, tenha a instrução da bondade na sua língua. Poxa vida, quanta gente abre a boca só para ter a instrução da maldade na língua, fala o que não deve, de maneira dura, de maneira com falta de educação, é rude com as palavras. Quantas mulheres atropelam os maridos, quantos maridos atropelam as suas mulheres com palavras duras dentro de casa, quantos filhos sem educação com os pais, e acham isso natural, normal. A Bíblia diz que essa mulher é sábia. Por quê? Porque ela tem na língua, na boca, a instrução da bondade. E deixa eu te dizer uma coisa, ninguém aprende bondade na escola, ninguém aprende bondade na rua, ninguém aprende a bondade na convivência com um amigo. Você aprende a bondade convivendo com quem é bom. E Jesus disse que só Deus é bom. A instrução da bondade está na boca de quem tem comunhão com Cristo, com quem tem comunhão com Deus.
E a razão de a gente ter tantas pessoas malignas na sociedade hoje é porque nós rompemos a comunhão com Cristo, rompemos a comunhão com Deus. Por isso nós somos dados à malícia, a falar mal dos outros, a criticar as pessoas. Nós não somos misericordiosos com a nossa palavra, porque nós não temos a instrução da bondade na nossa boca. E por que não temos? Porque não temos comunhão com quem é bom. A Bíblia diz que essa mulher, ela é uma mulher sábia, que conserva a sua saúde física e mental, porque ela vigia as suas palavras. Alguém disse, lá no passado, é aqueles ditados antigos, mas que vêm carregados de sabedoria, que boca fechada não entra mosquito. Até mesmo quem é estúpido, quando fica calado, Provérbios diz, é chamado de sábio. Porque quem fica calado não vai errar, não vai dizer algo do que vai se arrepender. Então, eu quero terminar a minha palavra para você nessa noite, dizendo que se você quer ser uma pessoa sábia, mulher, se você quer ser um homem sábio, querido, se você quer conservar a sua saúde física e mental, emocional, vigie as suas palavras. Tome cuidado com aquilo que você fala. Porque Provérbios, e eu já preguei sobre isso aqui várias vezes, de vários assuntos diferentes. Provérbios diz que o poder da vida e da morte estão nas palavras. E quem a bem a utiliza do seu fruto, comerá. As nossas palavras são sementes. São sementes. Ah, você ainda não entendeu. As nossas palavras são sementes. E elas voltarão com frutos abundantes para a sua vida. Tome cuidado com o que você fala. A colheita será abundante para a sua vida. Eu sempre li a Bíblia. Sempre meditei na palavra de Deus. Mas existem alguns marcos que Deus estabelece na minha e na sua vida, para fazer um princípio da sua palavra ficar bem em evidência. E essa questão das palavras serem sementes me impactaram há 30 anos atrás, quando eu assumi pela primeira vez, quando eu saí da universidade e fui nomeado para a minha primeira igreja em João Molevade, a Igreja Metodista João Molevade. Eu descobri um poder nessa palavra. Eu me assentei com a liderança daquela igreja. Me lembro disso como se fosse hoje. Se você me perguntar a razão do que eu vou te contar, e como eu disse, eu também não sei explicar. Mas eu reunido, minha primeira reunião com a liderança da igreja. Eu assentado na cabeceira de uma mesa grande com toda a liderança. Eu disse assim para eles. Não sei de onde eu tirei isso, mas disse isso. Eu vou precisar de 11 anos para consertar tudo nessa igreja. Sabe quantos anos eu fiquei em João Molevade? 11 anos. Quando eu cheguei aqui, eu já conheci o poder das palavras. E eu disse para vocês, aqui eu vou ficar até eu aposentar. As palavras têm poder, irmãos. Eu comecei a profetizar outra coisa sobre a minha vida. Tento tomar muito cuidado com as minhas palavras. De vez em quando eu ainda meto os pés pelas mãos, como todos vocês. Às vezes a gente vacila.
Mas se você quer ser alguém sábio, cuidado com as suas palavras. Viu, mamãe? Viu, papai? Quando seu menino te fizer muita provação, quando essa criança que você gestou e gerou, eliminar do seu estoque toda a paciência, não amaldiçoe seu filho. Suas palavras têm um poder sobrenatural. Eu nunca, no momento de raiva e de aborrecimento com os meus filhos, quando eles testavam a minha paciência e esgotavam todo o meu estoque de tranquilidade, eu nunca disse para eles: vocês são atentados. Nunca liberei uma palavra dessa. Quando eu pedia para fazer alguma coisa e que eles não faziam, eu nunca liberei para eles: mas vocês são imprestáveis. Não. Meus filhos são inteligentíssimos, são brilhantes. Essa foi a palavra que eu sempre liberei sobre eles. Porque muitos pais e mães não vigiam as suas palavras, acabam liberando um decreto de morte sobre os filhos. Isso não é sábio, isso não é inteligente. Quando você estiver irritado com a sua filha, irritado com o seu filho, dobre a vigilância sobre as suas palavras. Quando você ficar irritada com seu marido, ou irritado com seu esposo, tome um cuidado dobrado com o que você vai falar. Não libere uma palavra da qual você vai se arrepender pelo resto da sua vida. Porque as Escrituras Sagradas dizem que uma pessoa sábia, que quer conservar a sua saúde física e emocional, ela vigia as suas palavras. E por vigiar as suas palavras, ela vai plantar uma semente de qualidade. Essa semente vai florescer e ela terá um fruto bom para desfrutar na vida. Que Deus possa te abençoar nessa noite, mamãe, papai, você que é filho. Você que é filho tem que tomar cuidado quando você está nervoso com o pai, viu? Muito cuidado quando você está nervoso com o pai. Porque tem filho que quando está nervoso com o pai, também libera uma palavra que é um problemaço. Eu queria ter outro pai. Pai bom é o do fulano. Mãe boa é aquela da Beltrana. A mãe boa da Beltrana é aquela que deixa ela fazer tudo, né? Estraga com a vida dela. Pai bom é aquele que deixa você solto como cabrito no meio do pasto. Pai bom e mãe boa, sábio, é aquele que traz a rédea curta, tem vara na mão, tem disciplina, olho no olho, coragem para dizer o que tem que dizer, limita o seu tempo. Horário de filho sair não é 11 horas da noite para voltar 3 horas da manhã. O que é isso? Acorda. Meus filhos tinham horário para chegar em casa 10h30, 11 horas no máximo. E quando eles iam em algum aniversário, tem pai muito inteligente hoje, né? Eu estou criticando, estou sendo irônico agora. Estou sendo irônico. Pai inteligente, fala, vai fazer 15 anos de idade. Começa a festa de aniversário de 15 anos meia-noite, porque pastor, essa juventude é assim mesmo. Ah, me ajuda aí, criatura. Seu filho vai fazer 15 anos, faz a celebração 7 da noite. Meia-noite, a hora que todo mundo está dormindo. Mas tem pai crente que acha, não, se eu botar o aniversário de 15 anos do meu filho 7 horas, os amiguinhos não vêm, que não venha, venha só a sua família, celebre com eles. Começa a criatura 11 horas, meia-noite, acha normal terminar a festa dele, 5 horas da manhã. Onde é que está a sabedoria nisso? Cuidado, viu, filho? Você tem um pai rigoroso,
uma mãe cuidadosa, então levante as mãos para o céu e agradeça a Deus. Agradeça a Deus. E eu termino dizendo para você que a minha mãe me tocava de casa. Menino, vai dar uma volta, vai sair, fazer alguma coisa. Eu era tocado de casa para poder sair. Por quê? Eu ia para a igreja, para a escola e para o meu trabalho, na idade dos adolescentes, que era o Banco do Brasil. Voltava 7, 8 horas, 9 horas, eu estava dentro de casa já. Eu não tenho nada para fazer na rua. Ficar andando uma pracinha para cima e para baixo, conversando fiado, vendo os outros beber, para que eu vou fazer? Eu vou ficar dentro de casa. Mas você tem que dar uma voltinha, que fala, lá na rua só tem porcaria, eu vou ficar em casa mesmo. Então tenha sabedoria, viu, pai? Quando sua criança crescer, chegar para os 15 anos, vai fazer festa de aniversário, 7 horas da noite, 7h30, meia-noite, 11 horas, está todo mundo para casa dormir, descansar. Tenha sabedoria, tá bem? Vamos ficar de pé e vamos orar. Que Deus te dê sabedoria para viver. Que Deus te dê uma palavra de entendimento, para que você possa manter a sua vida física e emocional saudável. Vamos orar então. Feche os seus olhos. Pai querido, nós te louvamos, ó Deus, pela tua palavra que chega ao nosso coração, porque nela nós encontramos a sabedoria, o discernimento. Na tua palavra, ó Deus, nós encontramos um depósito precioso de instruções para a nossa vida. O que nós te pedimos, ó Deus, é que o Senhor nos ajude como homens, mulheres, rapazes e moças. Que o Senhor nos ajude a ir até esses tesouros e a aprender com eles, a recolher esses valores para o nosso coração e aplicá-los na nossa vida, para que possamos ter uma existência equilibrada, feliz, saudável, abençoada. Ajuda cada mãe, ajuda cada pai, ajuda cada filho que está aqui nessa noite, ó Deus, a fim de que a nossa conduta de vida, o nosso comportamento, a nossa atitude possa ser sempre uma atitude de edificação dentro de casa. Que os valores da tua palavra que nós lemos nessa noite, meu Deus, eles possam estar em nosso coração. Ajuda-nos a sermos homens e mulheres, ó Deus, com uma vida ativa. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos homens e mulheres com uma vida produtiva diante do Senhor. Ajuda-nos a vigiar e cuidar das nossas palavras, para que possamos construir uma família equilibrada, bem edificada e debaixo da bênção e do favor do Senhor, ó Deus. Nós oramos nessa noite em favor de cada família, de cada pessoa que está aqui, e oramos em nome de Jesus. Amém.